E hoje vai jogar aqui o Motos Elite 2 online. Esse aqui é muito bom. Vocês querem baixar ele, rapaziada? Vai pra história, pesca por Motos Elite 2 online. Vai aparecer o jogo lá, você baixa. Nossa.
vale não. Tá aparecendo. Não. Tá ligado? Eu não pode ser rápido, porque vai estar muito ruim. Ó, eu tô gravando, né, mano? Ó, vocês estão vendo essa moto aqui? Eu vou deixar ela no chão. Tá depenada, tá sem a placa, tá sem revisão, mas tá ligado, né? E rapaziada, o jogo é muito da hora. Ó, você pode ver aqui a minha foto, tá muito massa. Né, mas ó, rapaziada, esse jogo aqui é muito da hora. Tem uns gráficos muito realistas. Tem vários modos pra você pegar. E se divertir por cidade, tá ligado? E mano, chegou. Agora, ó, aqui parece que vai ao banheiro. Por favor, não. Rapaziada, também esse jogo aqui, mano, era pra ele ter mais duas coisinhas que eu acho que é o jogo mais único que era o quê? Vendo aqui, onde fica a placa, é tipo, quando a gente vai com a placa, tá ligado? Era pra quando a gente fosse raspando a placa, ela fosse diminuindo, tá ligado? Fica muito da hora. E quando tinha essa aqui no kit, ó, você raspando até ligar o banco. Fica muito da hora. E outra coisa, botar polícia na cidade, fica muito da hora, tá ligado? Fica muito, muito bom. Se o cara que criou esse aí, mano, fica muito da hora. Obrigado, parabéns por trazer esse jogo aqui, mano. Esse jogo tá muito bom, mano. Olha, pode ver que tem um jogo do cassino, tá ligado? Aí tem pouco dinheiro, só 10 milhões, né? Tá de nome mesmo, só 6 milhões. Quando eu vou botar. Ó, tá vendo? É, esse quadrado de amarelo. É uma que é tipo sem repertório. Aqui, ó. É pra escolher qual que você quer. Se você quer o vezes 2 ou vezes 8. Aí você aqui aperta e joga. Apertou aqui, ó. Tem que dar uma cor que você escolheu o CD. Tipo, eu escolhi o jogo. Aí você entra aqui. Aí você agora
Fabiano, você gostou do vídeo desse like? Se inscreve para não ver nenhum vídeo como esse. Eu acho que tirei um pouco, né? Porque eu não mas não usa, eu tirei um pouco. Eu não fiquei muito, mas eu vou gravar o vídeo só. Não sei o que tá lá. Entendeu? Tá bem.